A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos e ouvintes dos nossos pensamentos. Eu quero já pedir aos irmãos que, com amor, façam a divulgação desse trabalho que nós temos feito todos, quase que sempre, né, aqui por esse canal do YouTube. Então, você que tem acompanhado nossos vídeos, que você possa dar o seu like, que você possa compartilhar com outros amigos, outros irmãos, para que mais pessoas possam receber a porção preciosa da Palavra de Deus. Ontem à noite, no culto, o diácono da igreja, o diácono Demerson, ele trouxe uma mensagem no livro de segundo Reis, capítulo 4, falando sobre a mulher. E ele trouxe uma mensagem muito boa, mas quando ele leu algumas vezes um texto e me chamou muita atenção, e é esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos. O irmão diácono Demerson teve uma visão, e dentro dessa visão, ontem à noite, da mensagem maravilhosa que ele trouxe, me deu Deus, o Espírito Santo, uma outra visão, uma outra mensagem dentro da mesma mensagem. Isso é para você perceber, meu amado irmão e irmã, como que a palavra de Deus é rica e poderosa, né? E como que nós podemos extrair de um mesmo texto um sem número de mensagens. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Então, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, ou melhor, a frase que eu quero compartilhar com os irmãos é a seguinte, está no segundo versículo do capítulo 4, segundo livro dos Reis, que diz assim, ó, só essa parte que me chamou a atenção. O que é que tens em casa? Foi a pergunta que o profeta fez, o profeta Elias faz à mulher, que chega diante dele com um problema. E aí o irmão administrou uma palavra muito linda e poderosa, mas eu fiquei com esse texto, com esse pensamento na minha mente. O que é que você tem em casa? Né? E a gente começa a pensar, né, na resposta dessa mulher. Essa mulher diz que ela não tem nada em casa. Ela tem uma botija de azeite. E a resposta do profeta então vá, arruma vasos emprestados, entra no seu quarto e transfere dessa botija de azeite para os vasos que você toma emprestado, o azeite que está na botija. Então vejam, meus irmãos, isso é para nós pensarmos. O profeta, na verdade, não realizou milagre nenhum. O profeta deu uma orientação à mulher, porque o milagre estava na vida da mulher, o milagre estava na casa da mulher. E muitas vezes, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, muitas vezes, né, nós deixamos chegar o último momento, muitas vezes nós deixamos chegar no final daquilo que nós materialmente podemos realizar para poder pedir socorro a Deus. Então essa mulher deixou chegar ao final, só tinha uma botija de azeite. Chegou ao final e dali ela não tinha mais caminho para percorrer. Mas o milagre da mulher, o milagre na minha vida, o milagre na sua vida está em nós mesmos. O profeta faz ela ver isso. O profeta pergunta, o que é que você tem em casa? O que é que você tem na sua casa? E ela responde, eu tenho um pouco de azeite. Aí a gente pode até lembrar do nosso irmão Moisés, porque da mesma forma, o irmão Moisés chegou diante de Deus, tirou o povo de Israel do Egito, estava diante do Mar Vermelho, uma coluna de fogo atrás, e o povo do Egito, o exército do Egito estava atrás dele. E ele clama a Deus, Senhor, e agora? O que eu faço? E o Senhor diz para Moisés a mesma coisa que fala para essa mulher, que o profeta fala para essa mulher. Ô Moisés, o que você tem na sua mão? E Moisés diz, eu tenho uma vara. Amém, irmãos?
Então, o que você tem em casa? O que você tem na sua mão? Moisés tinha uma vara na mão, essa mulher tinha um pouco de azeite na botija. O milagre não estava em Deus fazer o milagre estava na fé para fazer alguma coisa, para te tirar da situação de dificuldade, de luta. Então, o Senhor diz para Moisés, então usa a vara que você tem na sua mão. O que você profetiza com a vara que você tem na sua mão? E para a mulher, o profeta diz a mesma coisa. Recolhe-se os vasos, entra na sua casa, fecha a porta e começa a fazer a distribuição do azeite nos vasos. Então, aquela mulher, se ela não tivesse fé, se ela fosse uma mulher incrédula, ela ia pegar o azeite que estava na sua botija, ia derramar o azeite num daqueles vasos, daqueles muitos vasos, e simplesmente o pouco que ela tinha ia derramar sobre uma botija daquela, um vaso daquele, e simplesmente ia acabar. Não ia acontecer nada. Mas aquela mulher, ela, pela fé que ela tinha, né, na palavra de Deus, pela fé que ela tinha nas coisas que ela sabia que Deus podia fazer, ela entendeu. O profeta mandou eu pegar um monte de vasos emprestados e da botija que eu tenho, transferir o azeite para esses vasos. Então o profeta, o que vai acontecer na minha casa, na minha vida, é que o azeite vai ser multiplicado. Então ela creu que o azeite ia ser multiplicado e foi distribuindo azeite para todos os vasos. E Moisés não foi diferente. Moisés creu que o milagre de Deus ia acontecer e estendeu a vara sobre o mar e o mar se abriu. Então, meus amados irmãos, fica esse pensamento para a minha vida e para a sua vida. Às vezes nós deixamos chegar o final da nossa possibilidade, força humana, para correr atrás de Deus e pedir uma solução. É muito certo mesmo que nós, vivendo o problema e dentro do problema, não conseguimos ver a solução, como aquela mulher não viu a solução, né, do problema para ela. Mas o profeta, ele simplesmente perguntou: o que é que você tem em casa? Ela disse: tem um pouquinho de azeite. Então você tem alguma coisa para que o milagre aconteça. Então, o que é que você tem na sua casa, meu irmão? O que é que você tem na sua casa, minha irmã, para que o milagre aconteça? Então, a gente pensa que chegou o final da nossa história quando nós não conseguimos fazer nada pelas nossas mãos, quando nós não temos mais força. E aí corremos a Deus. Esquecemos que Deus nos capacitou. Deus nos concedeu dons. Deus deu dons aos homens. Não estou falando dos dons do Espírito Santo. Estou falando de Deus, de dons, habilidades, capacidades que Deus nos deu. E às vezes nós esquecemos dessas habilidades, dessas capacidades que Deus nos deu e corremos atrás de uma coisa, corremos atrás de outra, pedimos ajuda daqui, pedimos ajuda dali, quando Deus já nos capacitou, já nos deu dom, para que a partir desse dom nós sejamos alguém, nós cheguemos a nossa subsistência por aquilo que Deus nos deu. Então existe o dom, a habilidade que Deus deu aos jogadores de futebol, existe a habilidade que Deus deu aos músicos, aos cantores, aos construtores, aos arquitetos, aos engenheiros, aos médicos, dons que Deus deu. Deus deu perdão, Deus deu dons e habilidades para pintar, para escrever, para falar e para cozinhar. Então Deus deu um monte de habilidades e às vezes nós estamos no limite da nossa capacidade humana e chegamos ao limite daquilo que nós podemos fazer humanamente e corremos para Deus. Agora só Deus pode nos ajudar quando Deus já nos ajudou, quando Deus já nos orientou, quando Deus já nos capacitou. Então a pergunta continua ecoando: o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa, Paulo? O que é que você tem em casa, meu irmão, minha irmã, que você não consegue ver? E é isso que você tem que vai ser
o seu escape, o seu livramento, que Deus está te dando para ser o seu escape, o seu livramento. Amém? Então, que você possa pensar, possa meditar nessa palavra tão preciosa da parte do Senhor, né, que eu não vou entrar em muito mais detalhes, para não ficar muito longo o vídeo, mas eu quero que você pense nisso. Deus já te capacitou, Deus já te deu. E o profeta Elias, mais uma vez eu vou repetir, o profeta Elias não fez o milagre. O profeta Elias mostrou onde estava o milagre dentro da casa da mulher. Talvez você não esteja vendo o milagre dentro da sua casa. E eu estou junto com Elias mostrando que o milagre está dentro da sua casa. Porque Elias mostrou para mim ontem à noite na pregação do irmão que o milagre está dentro da minha casa. O que é que você tem em casa? Então, às vezes, a gente corre tanto em tantos lugares e a solução do meu problema, do seu problema, está dentro da sua casa. E essa casa pode ser a casa física onde nós moramos, ou essa casa, esse templo onde Deus habita. Então, o que é que você tem em casa? Essa é a grande pergunta, e a resposta do milagre está em você encontrar o que você tem em casa, seja pouco ou seja muito. Se nós formos lembrar da multiplicação dos pães que Jesus fez, um rapazinho tinha só 5 pães e 2 peixinhos. Era só o que ele tinha. Jamais, você sabe, eu sei muito bem, jamais alguém pode alimentar uma multidão de pelo menos umas 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Mas esses 5 pães e 2 peixinhos, a provisão mínima para um dia de um menino nas mãos de Deus, abençoou um sem número de pessoas. Então, irmão, não esqueça disso. O milagre está dentro da sua casa, o milagre está dentro da sua vida. Então, faça esse milagre acontecer e Deus abençoe você em nome de Jesus.